Som, som. Agora foi. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé? Pega a sua Bíblia aí. Vamos meditar numa palavra aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Senhor, está aqui a tua palavra. Pai, só de ler o Senhor já fala conosco, mas o Senhor quer ir mais fundo conosco. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Vem no nosso coração, vem na nossa alma, vem no mais profundo, Senhor, que o Senhor conhece, e vem trabalhando, vem curando, Senhor, vem restaurando, vem nos fortalecendo. Pai, a tua palavra é o nosso alimento, é o maná diário que nós temos, nós precisamos dela, carecemos da tua presença, Espírito Santo. Sem o Senhor nada somos, Pai, nada somos, carecemos, precisamos do Senhor, temos que reconhecer, dobrar o joelho, pôr a cara no pó e reconhecer que não somos nada sem o Senhor. Pai, edifica a tua igreja, Pai, consola a tua igreja, exorta a tua igreja, fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós chegamos aqui no comecinho de Mateus. E o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 de Mateus e o capítulo 7 de Mateus é o Sermão da Montanha. Todos nós conhecemos o famoso Sermão da Montanha. E os versículos que nós acabamos de ler aqui, versículo 24 até o versículo 29, é o término do Sermão da Montanha. Jesus, ele sobe no alto, ele está sentado sobre uma montanha, tem uma multidão com ele e os discípulos também estão pertinho dele. A primeira coisa que eu quero dizer para a igreja nessa tarde: quem vai ensinar, o ensinamento é daquele que está sentado no alto. Jesus está sentado no alto de uma montanha e ele está ensinando a multidão e os seus discípulos estão próximos dele. Nós somos discípulos do Senhor, amém? Jesus é o nosso Senhor, amém? Ele é o nosso modelo, é Ele que nós seguimos, amém? Somos falhos, estamos em um processo, a igreja está em um processo. Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Nós estamos em um processo, é como o olheiro na mão do vaso, é como o vaso na mão do olheiro. O vaso, ele está sendo trabalhado, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, amém? E
o término do Sermão da Montanha, irmãos, Jesus vai ensinar uma coisa preciosa para nós. Ele vai ensinar algo maravilhoso. Antes de entrar na palavra do Senhor, na mensagem, eu gostaria de perguntar para você: tem alguém que é nascido no berço cristão, já veio do cristianismo? Não tem ninguém? Então eu e você, nós éramos do mundo, amém? Como era a nossa vida lá fora, antes de entregar a vida para Cristo, antes de conhecer Jesus? Como era a minha vida e a sua vida, antes de entregar a vida para Jesus? Como era a nossa vida, irmãos? Cada um aqui era de um jeito, cada um aqui cria de um jeito, cada um aqui de repente tinha o seu ídolo, tinha os seus costumes, tinha as suas vontades. Estávamos no mundo fazendo a nossa vontade. Nós não conhecíamos a Cristo, nós não conhecíamos a palavra de Deus. Estávamos no mundo. Mas um dia alguém chegou, não sei como o evangelho chegou até você, mas eu lembro o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Você lembra o dia que você entregou a sua vida para Cristo Jesus? O dia, quando foi? Em que culto que foi? Em que momento que foi que você confessou, creu no seu coração e confessou Ele com a sua boca, para Ele ser o Senhor e o único Salvador da sua alma? Momento maravilhoso, né? Que momento maravilhoso. Quando nós estávamos no mundo, irmãos, muitos aqui, de repente, tinham uma vida toda atrapalhada, como eu tinha uma vida toda atrapalhada, né? Uns tinham alguns costumes, de repente, de não pagar uma conta, ter um outro nome. Outros tinham o costume, né, de fazer coisas erradas. Mas depois que nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Nós sabemos da onde o Senhor nos tem tirado. Nós sabemos da onde o Senhor nos tirou. Éramos infelizes, tristes, estávamos mortos. Satanás cirandava conosco. A nossa vida era um bagaço, era uma cana moída. Éramos um bagaço. Não tínhamos condições de nada. Vencíamos na força do nosso braço. Ouvíamos conselhos de segundo, de terceiros, faz assim, nós fazíamos. Andávamos aonde o vento nos levava. Hoje a nossa vida é totalmente diferente. Amém? O que eu quero dizer para a igreja, começar a dizer para a igreja nessa tarde é que hoje o ensinamento, o nosso ensinamento, ele vem do alto. A nossa dependência vem do alto. Nós dependemos do Senhor. E a nossa vida mudou. Eu tenho certeza que a sua vida mudou. Depois que você passou a viver pela fé em Cristo Jesus. A nossa vida mudou. A minha vida mudou. A nossa vida foi transformada e está sendo transformada. É de glória em glória. É de glória em glória. É de conquista em conquista. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Nele se descobre a justiça de Deus, como se diz, de glória em glória, de fé em fé, o meu justo viverá pela fé. É de glória em glória agora, irmãos. É de fé em fé, é de vitória em vitória. E nós não podemos nos envergonhar do que Cristo fez por nós. Do que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Hoje nós temos esperança, hoje nós temos confiança, como foi cantado aqui. Ele irá fazer
de novo. Ele sempre fez e sempre fará na nossa vida, na minha e na sua vida. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O que Deus colocou no meu coração para pregar aqui, no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29, irmãos, a igreja que vence é a igreja que obedece. É a igreja que obedece a palavra do Senhor. E meditando, separando as coisas, Jesus ele tinha que terminar desta forma, o Sermão da Montanha. Ele tinha que terminar o Sermão da Montanha desta forma, colocando para a multidão, colocando para os discípulos que, ele diz assim, que então, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, irmãos, as palavras são de Jesus, repete comigo, as palavras são de Jesus, aquele que escuta as minhas palavras, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é aquela que sabe o que tem que fazer e faz. Ele edificou a sua casa sobre a eu não escutei, sobre a quem é a rocha da nossa salvação? É Cristo. É Cristo. Foi por isso que eu perguntei no começo da mensagem, antes de nós entregarmos a nossa vida para Cristo, como era a nossa vida antes? Toda atrapalhada. Toda atrapalhada. Jesus entrou na nossa vida para organizar a nossa vida. Jesus entrou na nossa vida hoje para edificar a nossa vida, para fortalecer a nossa vida, para colocar a minha vida e a sua vida sobre os cuidados dele. Ele é a rocha da nossa salvação. Davi escreve no Salmo 18, no verso 46, ele diz assim, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Davi sabia quem ele cria, quem ele servia. Davi chamou o Senhor de meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estude a vida de Davi, totalmente dependente do Senhor. Davi não levanta a espada dele, o braço dele, em momento algum, para se defender, para conquistar nenhuma vitória. Pelo contrário, Davi tem um chamado para ser rei, é perseguido, é maltratado, fugiu quase praticamente a vida dele inteira. Ele não se levantou contra o inimigo dele. Ele confiou no Senhor porque ele estava na presença de Deus, ele sabia quem era Deus e sabia que o Deus da vida dele ia prover, ia cumprir as promessas que Deus tinha na vida dele. Mas Davi foi um homem sempre obediente à palavra de Deus. Deus vai chamar Davi de homem segundo o meu coração, e ele vai fazer tudo o que eu colocar no coração dele para fazer. Essa é a realidade nossa, irmãos. Essa é a realidade da igreja hoje. A nossa vida está edificada sobre a rocha. O que Deus manda dizer para nós nessa tarde é: seja prudente. Seja prudente. Seja prudente. Dê ouvido para a palavra do Senhor. Edifique a sua casa sobre a rocha. Por que, Milton, que eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha? Olha para a Bíblia. Jesus está dizendo assim, versículo 25. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu com essa casa, irmãos? O texto é bem claro. Ela não caiu. As adversidades da vida e na vida do cristão,
elas vão vir. Elas vão vir. Jesus está dizendo aqui, ó, caiu a chuva, correram rios, bateram sobre aquela casa. Não aconteceu nada com ela. Ela continuou do mesmo jeito. Ela não caiu. Eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, de repente você tem passado por lutas, por dificuldades, por aflições, e você está firme, você está aqui na casa do Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito meu e de você, é para permanecermos na presença do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Permanecer. O que Deus colocou no meu coração é para dizer para você que quando você obedece a palavra de Deus, você dá ouvidos para a palavra de Deus, a sua vida está edificada sobre a rocha, sobre os cuidados do Senhor. Vão vir as aflições, vão vir os ventos, vão vir as correntezas, vão bater sobre a casa, mas a sua casa não vai cair. Você vai permanecer na presença do Senhor, porque você tem sabido em quem você tem crido. Nós temos sabido em quem nós temos crido. E Deus, e Jesus, e o Espírito Santo, Ele é suficiente para nós, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem o Senhor Jesus na sua vida, o Espírito Santo, e obedece a palavra, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O povo, quando saiu do Egito, Deus sustentou eles por 40 anos. Por 40 anos. Todo dia tinha provisão do Senhor. Todo dia era maná, o pão que descia do céu, era coluna de fogo à noite, era nuvem durante o dia. A Bíblia diz que os pés de toda a nação de Israel cresciam, os sapatos cresciam, os braços cresciam, as mangas das roupas também cresciam. Deus era suficiente na vida deles. E o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Mas Jesus vai dizer também aqui, Jesus nunca vai esconder nada de nós. Ele vai dizer também que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, Jesus vai fazer uma comparação a esse homem. Ele diz insensato ou imprudente. O imprudente é aquele que sabe que tem que fazer e não faz, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a areia aqui, irmãos, tipifica tudo aquilo que não é firme, é tudo aquilo que não sustenta as nossas vidas, é tudo aquilo que não tem sustento, não tem sustento. Areia é mundo, areia é confiança no mundo, areia é confiança no sistema, areia é confiança no dinheiro, areia é confiança no homem que tem um cargo excelente. Eu vou colocar meu coração nele porque ele tem um cargo alto e ele vai me ajudar. Nós não podemos deixar o nosso coração, não nos apartar o nosso coração do Senhor. Nós não podemos nos apartar do Senhor. O cristão, irmãos, ele não tem vida fácil, mas também não tem vida difícil, não. O cristão que só chora, o cristão que fica mole, o cristão ele não vence, Que com Jesus, com a fé em Cristo, e a gente colocando a nossa fé em Cristo, praticando a palavra, as coisas acontecem na nossa vida. Nós só não podemos nos apartar do Senhor. Nós temos que ficar na presença. Nós temos que ficar aonde o Senhor nos colocou. Nós temos que, muitas vezes, olhar para trás e falar, da onde o Senhor me tirou?
da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou e aonde Ele quer me levar. Ele quer nos levar a um nível maior de intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer. Ele quer um nível maior de intimidade, de comunhão, de amizade comigo e com você. Ele quer se revelar para mim e para você. Ele quer mostrar quem Ele é para nós. Amém, irmãos? Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim também, no versículo 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. A casa caiu. A casa que é edificada na areia, ela não suporta as tempestades. Ela não suporta os ventos. Ela não suporta a força da natureza. Ela não suporta a força da natureza. E foi grande a sua queda. Eu tive pensando, a palavra ela fica como gordura, como uma gordura muito quente, ela fica borbulhando no coração da gente, e a gente eu paro assim, eu começo a pensar, eu começo a olhar as circunstâncias, e eu fico vendo, irmãos, quanta gente, quantos já não ficaram para trás? Quantos já não ficaram para trás? Não estão no nosso meio. Não estão. E cada vez mais, se nós não nos firmarmos no Senhor, vai ficando cada vez mais difícil. Quantos deixaram a fé, naufragaram na fé, ficaram para trás? A Bíblia fala que os mais fracos que ficavam lá no deserto para trás, os egípcios vinham, os inimigos vinham e matavam eles. Deus quer falar conosco nessa tarde o seguinte, irmão, nós temos que nos fortalecer no Senhor, cada vez mais, nos fortalecer no Senhor, ficar quietinho na presença dEle. Tudo que nós precisamos, o Senhor vai suprir na nossa vida. As dificuldades vão vir, Deus vai dar vitória. Seja qual for o problema, se nós confiarmos 100% no Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele já tem ajudado, eu já tenho ajudado você. Se nós chegamos até aqui, nós podemos dizer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu olho para a minha vida, irmãos, de repente você olha para a sua vida, aonde nós estaríamos hoje? Onde eu e você estaríamos hoje. Aonde nós estaríamos aqui? Aonde nós estaríamos? É que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na vida sua. Através da vida sua, Deus quer salvar os seus. Através da vida sua, Deus quer fazer uma grande obra lá fora. Somos instrumentos nas mãos do Senhor hoje. Somos instrumentos nas mãos do Senhor hoje. É através da minha vida e através da vida sua que os nossos vão ser salvos. E através de nós, outras pessoas também vão ser salvas. Eu no começo da minha conversão, irmãos, eu só queria saber de pregar o Evangelho. Eu só queria saber de pregar o Evangelho. Quantas vezes eu fui corrigido? Milton, calma. As coisas não são assim. Teve uma pessoa que chegou perto de mim certa vez e falou assim, eu senti a presença de Deus quando eu cheguei perto de você. O primeiro amor, irmãos. Sabe aquela coisa gostosa? Aquela coisa que, meu Deus do céu, não, eu vou, eu faço. Nós fazíamos mesmo. Diminuiu um pouco, mas ainda estamos fazendo, amém? Ainda estamos na presença do Senhor, amém? E o Senhor ainda tem nos sustentado, amém? Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra, e tudo que você consegue, você começa a meditar, você começa a pensar, e o Espírito Santo é que move. E o Espírito Santo me levou, irmãos, lá no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, aonde Deus vai mostrar as aflições desse homem. E não são poucas, e são para poucos. Não foram poucas, e são para poucos. Capítulo 1, versículo de número 18, vamos lá? Do livro de Jó.
Jó capítulo 1, o verso é o de número 18. Glória a Deus. Amém? Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento, repete comigo, eis que um grande vento, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa. Fala comigo, nos quatro cantos da casa. Que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, versículo 19, aqui está dizendo que veio um grande vento da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa. A Bíblia fala quatro cantos. E a casa caiu. Caiu sobre quem? Caiu sobre os jovens. Quem são esses jovens? Sobre os filhos de Jó. E os filhos de Jó morreram. E os filhos de Jó morreram. Morreram os 10 filhos de Jó, aqui nesse versículo. São 7 homens e 3 mulheres. O que aconteceu aqui? O que Deus quer falar comigo e com você? A nossa vida está edificada sobre a rocha que é Cristo. É Ele que nos sustenta. Essa construção aqui, quando o pastor Flávio explicou um dia para nós, isso aqui, irmãos, foi muito bem feito. Isso aqui foi muito bem feito, muito bem construído. Nós não participamos. Quando a gente converteu, eu e André e a minha família, nós viemos para cá, já estava praticamente tudo pronto. Mas a base disso aqui foi muito bem feita. O que sustenta esse prédio, o que sustenta, Senhor, tudo isso aqui é a base disso daqui. Mas isso aqui também, a construção tem colunas, ela tem colunas. As colunas ajudam a sustentar esse prédio, essa casa. E a Bíblia aqui no versículo 19 está dizendo que um grande vento veio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, aonde os filhos de Jó estavam. Irmãos, a Bíblia diz que essa casa caiu, ela caiu sobre os jovens e morreram todos os 10. Morreram todos os 10. O que eu quero dizer, o que o Senhor quer dizer para mim e para você, a nossa casa, irmãos, a nossa vida, ela está sustentada sobre a base que é Cristo Jesus. Mas a nossa vida, ela tem colunas. Nós temos colunas nas nossas vidas. E o Senhor me mostrou 4 colunas também para a nossa vida, que nós temos que estar sempre vigiando. Colunas da nossa casa, irmãos. 4 colunas da nossa vida. A minha vida, a sua vida, a nossa casa. A primeira coluna, irmãos, que nós temos que trazer, isso tem que ser prioridade na nossa vida, irmãos, é a prática da palavra. É a prática da Bíblia. Não é fácil praticar a palavra. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que enfrentar o mundo, você tem que enfrentar o preconceito, você tem que enfrentar os religiosos lá fora, você tem que enfrentar as pessoas que não conhecem a Cristo, você tem que enfrentar as pessoas que não confessam a mesma fé sua em Jesus, nós temos que enfrentá-las. Porque muitas vezes o mundo, ele quer vir com tudo que ele tem para o nosso lado, trazer a sujeirada para nós, e eles querem que a gente aceite isso. Mas hoje nós não aceitamos mais as coisas do mundo. Hoje nós somos separados. Hoje nós somos separados. Jesus nos separou, porque Ele nos comprou. Então nós somos santos, separados. Nós temos que enfrentar tudo isso, irmãos, e dizer não, não, não. Isso não agrada a Deus. Isso não é de Deus. Isso não é para mim. Com graça, com sabedoria, com amor, temos que dizer não. E hoje, no meio aonde nós convivemos, é da onde o Senhor nos tirou. Foi da onde o Senhor nos tirou. O processo que Deus fez com Moisés. Deus tirou Moisés do Egito, tirou ele de lá, e depois Deus levou ele lá para o Egito, para pregar para Faraó e para todo aquele povo.
Deus nos tirou de lá e agora nós estamos lá. Mas nós não fazemos parte desse mundo, desse sistema mais. Amamos o pecador, mas não temos parte com o pecado. E a Bíblia diz que a primeira coluna da nossa vida, irmãos, da nossa casa, tem que ser a prática da palavra. A segunda que não pode faltar também na minha vida e na sua vida, é a oração. Dependemos de oração. Eu e você dependemos de oração. Nós dependemos da oração. A oração é uma prática de pessoas que dependem de Deus. A oração é uma prática de pessoas que dependem do Senhor. Jesus é o maior exemplo do homem que mais orava. Jesus virava e mexia, Jesus estava no monte orando. Jesus levava os discípulos dele para orar. Tudo que Jesus fazia era debaixo de oração. Amém, irmãos? Terceiro, nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que tirar tempo na meditação da palavra do Senhor. Irmãos, eu estou trabalhando, a gente trabalha, a gente é natural. A gente foca no nosso trabalho para fazer o melhor possível, para errar menos. Mas quando nós estamos cheios, temos todo dia alimentado, comido, parado, tirado tempo de oração, Bíblia. Irmãos, tem hora que você para no seu trabalho, você está quietinho, o negócio está dentro de você, está assim, ó. Está desse jeito. Eu não sei se é com você assim. Porque todo dia, você tem um alimento. Todo dia, toda hora. É a coisa mais gostosa que tem. Tem hora que você para assim e fala, meu Deus, espera aí. Está ligado. Nós estamos ligados no céu. Nós estamos ligados no céu. E cada vez que isso vai acontecendo, cada vez mais que isso vai acontecer, irmãos, mais a carne vai ficando fraca. Mais nós vamos nos desligando desse mundo. Televisão, futebol, as coisinhas aí que de repente é um embaracinho aqui, outro ali, que de repente quer pegar você pelo pé. Sai, opa, que não, para aí. Opa. É hora de Bíblia, é hora de oração. É hora de ir para a igreja, é hora de ir para o monte. É hora de eu tirar um tempinho com o meu Senhor. Uma horinha que faz toda a diferença na nossa vida. Uma horinha só. O dia tem 24 horas. Ele pede 1 hora com ele. Para você conversar com ele. Desabafar. Chorar. Aleluia. Contar como foi seu dia. Colocar diante dele as suas necessidades, as suas dificuldades. O que você está precisando. O que os seus estão precisando. Senhor, salva os meus ainda que não estão salvos. Guarda eles lá fora. 1 hora. E você diz para ele assim, ó, o que o salmista diz no Salmo 103, verso 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E você põe a cara no pó e fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque até aqui é o Senhor que tem me ajudado. Até aqui é o Senhor que tem me sustentado. Eu não tenho condição nenhuma, Pai. Eu não tenho condição nenhuma. E você reconhece diante dele a sua pequenez. E você fala para ele, hoje, Senhor, eu sou vaso. Hoje eu sou barro, mas sou um vaso forte. O Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem abrido as portas. O Senhor tem cuidado dos meus. O Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor tem cuidado da minha família. É o Senhor que tem trilhado os meus caminhos. Dependência, dependência, dependência. Dependência. E a quarta coluna, irmãos, é importante também. Nós temos que temer o Senhor. Nós temos que andar em temor. Provérbios capítulo 14, verso de número 27, diz assim, que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quando a gente teme o Senhor, os laços da morte, o Senhor tira todos. O Senhor tira todos. Todos os laços da morte. Quando nós tememos o Senhor.
Temer o Senhor é respeitá-lo, é viver lá fora e dizer: não, eu não faço isso porque eu amo meu Deus. Me desculpa, mas isso não serve para mim. Eu não faço parte disso mais. Eu não faço parte disso mais. Isso não serve para mim. Isso não serve para mim. Isso agora é passado. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Hoje eu sou nova criatura. Hoje a minha língua não é do mundo mais, a minha língua agora é a língua do céu. A nossa língua agora é do céu. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, para dizer para a igreja: permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. E só tem um modo da gente permanecer. Permanecer. Irmãos, é obedecer a palavra, é ficar na presença do Senhor, porque senão nós não conseguimos. Porque senão nós não conseguimos. Se você tem esperança de ir para o céu, ser arrebatado, porque vai acontecer no piscar de olhos, permaneça, fique na presença do Senhor. Deus está preocupado com a nossa integridade. Deus está preocupado com a nossa salvação. Deus está preocupado com a nossa alma. É o maior bem que nós temos. É o que Satanás queria roubar lá fora. É o que Satanás, é o que ele quer. Ele quer a alma. Mas a nossa alma, a nossa vida hoje, ela já tem dono. Ela já tem dono. A minha vida e a sua vida hoje, ela já tem dono. Está aos cuidados do Senhor. Está aos cuidados do Senhor. Hoje nós estamos plantados na casa do Senhor. Nós estamos plantados na casa do Senhor. Nós estamos plantados na casa do Senhor. E nós somos a casa que é edificada sobre a rocha. E vão vir as dificuldades, e nós vamos permanecer intactos, porque a nossa rocha, a nossa base é Cristo. E as colunas da nossa casa, as colunas da nossa vida, irmãos, elas foram levantadas com prática da palavra, oração, meditação da palavra e temor do Senhor. Assim nós vamos conseguir resistir e permanecer na presença do Senhor. Só dessa maneira nós vamos conseguir e vamos permanecer, e vamos avançar, e vamos continuar avançando. Porque a igreja do Senhor é a igreja, nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Naquele que muito nos amou. Amém? Romanos capítulo 8, verso de número 18. Já estou terminando. Romanos capítulo de número 8, verso de número 18. Quem está dizendo é Paulo. Isso aqui, irmãos, esse versículo está incluso dentro de um contexto que é para filhos de Deus. Se você ler, a partir do versículo 12, você vai ver que esse versículo é para os filhos de Deus. Esse versículo é para mim e para você. Eu gostaria que, pastor, que as irmãs cantassem aquele louvor que eles cantaram por último aqui. Tem como? Tem como, irmãs, cantar aquele último louvor que vocês cantaram aqui? Para a gente fechar? Todo mundo achou? Romanos 8, verso 18 diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, aflições nós vamos ter mesmo, irmãos. Nós vamos ter aflições. O Salmo 34, versículo 19, o Senhor diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. E aqui está dizendo assim, ó, Paulo está dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai ser revelado em nós uma glória. Nós vamos subir com Cristo, nós vamos encontrar com Ele nos ares, e seremos arrebatados, e seremos como Ele é, e iremos para o céu, e vamos participar das bodas do Cordeiro lá no céu.
lá no céu, depois desceremos com ele para a terra, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e vai ter a batalha do Armagedon, a igreja contra aqueles que ficarem aqui, contra aqueles que aceitaram a marca da besta, contra aqueles, irmãos, que não quiseram Cristo. E vai ter essa batalha, e a igreja vai voltar com o Senhor em glória. O nosso corpo, como o corpo dele é, um corpo de glória. E depois, irmãos, terminou, fechou, nós vamos voltar para o céu, e é da onde nós viemos, é para lá que nós vamos voltar. Essa é a nossa esperança. Num corpo maravilhoso, num corpo de luz, num corpo de glória, como o corpo dele é, o corpo de glória. Jesus recebeu um corpo de glória, uma glória que nós não tem aqui na terra. Não tem aqui na terra. Nós vamos ser como ele é. Paulo está dizendo, as aflições desse tempo presente, elas não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é para mim e para você, mas nós temos que permanecer, nós temos que ficarmos na presença do Senhor. Todas as necessidades nossas, coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor, que Ele vai suprir. Ele vai suprir, irmãos. Nós temos que crer que Ele vai suprir. O nosso Deus é maior que qualquer aflição que vier sobre as nossas vidas. Eu creio assim, eu creio que você crê assim também. Amém? E agora, para fechar, Evangelho de João, capítulo 6. Um versículo só. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 37. Diz assim, ó, na minha tradução: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Todo aquele que o Pai dá através de Cristo é de Cristo, e o Senhor não nos lança fora. Amém? E a vontade do Pai é que ninguém se perca, que nenhum de nós se perca. Só teve um que se perdeu, Judas, mas nós não vamos entrar no detalhe. Amém? Vamos ficar de pé? Guarda essa palavra no seu coração, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo a ficar na presença dEle, porque aqui é o lugar nosso. Agora aqui é o lugar nosso. Até se eu não morrer, se eu não passar pela morte e for para o céu, ou então até aquele grande dia que Jesus vem nos buscar. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar esse hino? Glória a Deus. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Você que precisa de oração, põe a mão assim no coração, que o Senhor possa fazer uma grande obra aí, fortalecer cada vez mais. Essa palavra que nós ouvimos possa estar sustentando os corações, sarando, curando, dando vitória, trazendo confiança, tranquilidade, paz. O Senhor é aquele que vivifica os caídos, os mortos. É o que dá força ao cansado, levanta o abatido, renova as forças. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Glória a Deus. Confia no Senhor, confia no Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, guarde tua casa, teus negócios, tua família, teus caminhos, tua noite, tua semana, tuas decisões. Senhor, guarde tudo. Tua casa edificada na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Os vendavais, as tempestades, as chuvas, os ataques mundanos do inimigo da carne não prevalecerão. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Receba aí o renovo da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma ótima noite, ótima semana. Deus abençoe, Senhor proteja e guarde. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.